Professor, resumo. Eu não sei fazer resumo. Eu odeio. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos e este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. O professor fica olhando aqui para ver, tá gravando ou não tá gravando? Tá gravando. Então vamos mandar ver aí no negócio. Galera, o assunto que eu vou falar hoje é sobre resumo, né? Então é claro, é um assunto de língua portuguesa, não é necessariamente especificamente língua portuguesa. É um assunto de escrita, de você saber resumir. Então vamos pensar o seguinte, por que é importante esse assunto? Você vai entrar não é só quando você vai entrar numa faculdade, você vai entrar numa área de trabalho que você tem que sintetizar um texto, tem que passar informação. Além disso, que é extremamente importante, você está na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, você tem que saber resumir. Não só porque o professor vai pedir para que você escreva, né, um resumo, mas você vai ter que saber sintetizar, você vai ter que saber o que é mais importante dentro de um assunto geral, né? Se você conseguir saber as informações mais importantes de um texto, as informações mais importantes de um filme, de uma sinopse, né? O que é a sinopse? A sinopse é um resumo, né, de certa forma, mais uma crítica, seria mais próximo ali uma ideia de resenha, né? Mas o resumo, ele nada mais é do que uma síntese. Então é isso que a gente vai ver agora, tá? Então se você não é inscrito aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho, ativa o sininho. Se você gostar desse vídeo, achar que é importante a questão do resumo e gostar da forma que eu apresentar aqui, dá uma curtida, manda para os teus amigos, manda para quem está no ensino fundamental, ensino médio, quem vai fazer vestibular, ou quem está querendo saber mais, escrever um pouco melhor. Manda para essa pessoa aí que deve ajudar bastante. E também escreva aí nos comentários, deixa aí o que você gostou, se você gosta de fazer resumo, se você tem dificuldade, sei lá, se esse vídeo te ajudou, deixa nos comentários para ajudar bastante o canal. Então vamos começar. Como eu estava dizendo, resumo é uma síntese, né? Vamos pensar de forma genérica. Eu tenho um texto, vou fazer ali uma prova, estou no ensino médio, ensino fundamental, que seja, e o professor me entrega um texto ali de meia página, que seja. Meia página escrito com uma letrinha mais ou menos ali meio menorzinha, um texto que não é tão pequeno nem tão grande, e pede para você escrever, fazer um resumo ali, uma síntese daquele texto em 10 linhas. Aí você pensa, caramba, né? Como que eu vou colocar as informações? Às vezes o texto tem tanta informação e como que eu vou passar isso em 10 linhas só? Vamos pensar alguns pontos mais importantes aí, como que eu sintetizo isso? O que é mais importante num texto? Então vamos por partes aí, tá? Lembrando também que quando você faz um resumo de um texto, esse texto não é seu, né? O resumo que você vai escrever é o seu texto, né? A sua síntese. No entanto, você está fazendo um texto, um resumo de um outro autor. Então isso é importante saber, porque quando você vai escrever nesse texto, você precisa referenciar esse outro autor, tá? Porque o texto não é seu. Que mais? Você precisa referenciar a fonte, onde que está aquele texto, né? Vamos pensar aí num vestibular que você vai fazer, tem uma reportagem, tá? Essa reportagem tem lá o nome do jornal, da revista, quem está fazendo a entrevista e quem está sendo entrevistado. Vamos dar um exemplo aqui. O físico Marcelo Gleiser, né? Eu falei dele porque eu acabei de lembrar que na Federal do Paraná, num dos últimos anos, tinha uma reportagem que estava entrevistando o físico Marcelo Gleiser. Então veja, no seu resumo você tem que deixar claro quem é o Marcelo Gleiser, você coloca lá, o físico Marcelo Gleiser, em entrevista à revista, cujo assunto, né? Ou então, ao ser questionado com relação à sua postura, a sua declaração à Folha de São Paulo com relação à física quântica. Sei lá, estou inventando aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou apresentando no meu texto, quando eu estou iniciando o meu resumo, eu preciso colocar o autor, quem está entrevistando e onde está sendo feita essa entrevista, qual que é o assunto, isso é importante, tá? Agora, vamos pensar, se é um texto de um autor só. Tem um autor lá, ele colocou um artigo de opinião, né? Legal. Fez um artigo de opinião. Vamos pensar ali no filósofo Henri Bugalho, né? Que é um brasileiro daqui de Curitiba, que mora na Espanha, né? Inclusive, uma curiosidade, tem a mesma idade que eu. Nossa, o professor está entregando a idade dele e a sua também. Então veja só, o Henri Bugalho, vamos supor que ele colocou ali na Folha de São Paulo, tem um artigo de opinião dele sobre uma questão filosófica e, sei lá,
a partir de um livro dele. Então ele fala lá, tem o Henri Bugalho, que é o autor, tem o título do texto, tá? Beleza? Tem o texto, o assunto que ele trata, e tem a fonte lá, Folha de São Paulo. Você vai começar o seu resumo, você vai ter que colocar, né? O filósofo Henri Bugalho, em seu artigo de opinião, olha, você poderia colocar em seu texto? Até poderia, porque o artigo de opinião é um tipo de texto. Mas você colocar o nome do texto é sempre melhor. Em seu artigo de opinião, publicado na Folha de São Paulo, questiona, revela, apresenta, expõe, argumenta, deixa claro. Percebam, esses são alguns verbos interessantes para a gente usar no resumo. E aí você vai colocar ali, sintetizar ali nessa sequência, qual é a tese dele, o que ele fala, qual que é o argumento principal. No resumo você pode expor a sua opinião? De forma alguma. No resumo você pode trazer informações de outro autor? Também não. Lembre-se que você está falando um resumo, uma síntese de uma outra pessoa. Então você vai falar quem é essa pessoa, qual é o assunto, onde foi publicado e quais são os argumentos principais. Ponto. Você não vai fazer uma conclusão que você pensou sobre isso. Você não vai fazer uma referência, nem você vai querer trazer ali um conhecimento sociocultural. No resumo você não pode, né? É uma síntese sobre aquele texto, tá? E claro, você vai escrever em terceira pessoa, mais ou menos dessa forma que eu tô falando. Aí você pergunta assim, professor, eu coloco a data da publicação desse texto ali, que nem você deu o exemplo agora do Henri Bugalho, né, do filósofo ali na Folha de São Paulo, e lá embaixo, junto da Folha de São Paulo, tem a data da publicação do texto, do artigo de opinião, ou tem até a data de quando foi adaptado, ou tem a data de quando foi publicado em outro local. Essa data é importante? Não. Você pode colocar? Até pode, mas ela é facultativa, ela é opcional. Vamos pensar que um resumo ele é uma síntese. Você precisa, em poucas palavras, colocar aquilo que é mais importante. Então vamos pensar no que é mais importante além das informações, das argumentações do autor. É você colocar o nome dele e a fonte e o local de publicação. Eu posso colocar o título? Pode. É obrigatório? Não. Então você pode colocar o título do artigo, o nome do autor e o local de publicação, tá? A quarta coisa seria a data. A data precisa? Não. A data seria o menos importante em tudo isso, tá? Então, mais importante é essa ordem. Autor e fonte. Depois, o título, pode ser colocado ou não, vai depender também de uma proposta da redação, tá pedindo ou não tá pedindo, mas ele não é algo que é obrigatório, mas pode ser colocado sim. Agora, a data você pode colocar ou não, mas é o menos importante, tá? Vai depender do tamanho do resumo. Se você tiver espaço para colocar e quiser, tudo bem, mas não há necessidade, tá? E lembrando, né, do que eu falei agora, sempre dá nome ao texto. Se é um artigo de opinião, se é um artigo científico, se é um editorial, se é uma charge, se é uma tirinha, se é uma reportagem e assim por diante. Agora lembre-se, normalmente, num vestibular, quando vai pedir para você fazer um resumo de um texto, é mais comum que seja um artigo de opinião, um artigo científico, uma reportagem, né? Até um editorial, quando não tem o nome ali do autor, do colunista, do articulista, vai ter ali do próprio jornal, mas muitas vezes não é apresentado daí o nome de quem escreveu aquele texto. Normalmente é isso. Dificilmente, né, um vestibular, um concurso aí que você fizer, vai pedir para você fazer um resumo de uma tirinha. Por uma razão lógica, né? Pelo tamanho do texto. Um resumo de um infográfico, né? O infográfico normalmente vai pedir para você fazer uma dissertação expositiva. Uma tirinha, uma charge, um cartoon. Vai pedir para você fazer uma dissertação argumentativa ou expositiva, ou às vezes pode ser até uma narrativa a partir desse tipo de texto, tá? Então o resumo costuma ser a partir de textos um pouco maiores, né? Pode ser até uma crônica e um conto, mas é um pouco mais difícil, né? Isso ficaria para outro tipo de redação, tá? Você tá ali, você começou o seu resumo e aí você escreveu, né? O exemplo que vamos pensar em outro autor aí. Você está fazendo um texto sobre a Hannah Arendt, que é uma filósofa. Inclusive, na Federal do Paraná tem um livro dela que está sendo cobrado na área de filosofia, que é o Condição Humana. E vamos supor que você vai fazer um vestibular ali em qualquer lugar e tem um artigo de opinião dela sobre uma questão atual aí, atual, né? Atual não teria como, mas uma questão que ocorreu aí há uns 15, 20 anos e ela tem lá
a sua opinião sobre aquele assunto, né? Então você vai colocar, você pode começar assim, né? A filósofa Hannah Arendt, em seu artigo de opinião, publicado no site El País, expõe a sua argumentação conforme a sua visão filosófica por se tratar, e aí você vai construindo aí. Legal. Aí você colocou um ponto. Toda vez que você está fazendo um resumo, né, como é uma síntese, e você está falando um texto de uma outra pessoa e você está escrevendo em terceira pessoa, você sempre tem que deixar claro e relembrar de quem que é a opinião, de quem é o texto. Então, depois do ponto, você vai colocar de novo a filósofa Hannah Arendt? Não. Você vai colocar a filósofa? Pode, né? Mas para não precisar ficar repetindo, você pode colocar só Arendt. Então, você coloca ali o sobrenome dela. Ou então, se você quiser colocar a nacionalidade dela, você pode. Se você quisesse colocar a autora, pode também. Ou então a autora da obra Condição Humana revela que você pode utilizar os assuntos que você conhece sobre ela. Aí você fala assim, mas professor, essa questão do livro que você comentou aí, que está no vestibular da Federal do Paraná, que é a Condição Humana, ele não aparece nesse texto, mas é uma informação sobre ela a mais. Você não está colocando uma opinião sua, você não está colocando uma opinião de uma outra pessoa, você está trazendo apenas um dado para você poder caracterizar quem é essa pessoa, para dar sequência ao texto e dizer alguma informação, alguma argumentação importante dela que está dentro desse texto que você está fazendo o resumo. Isso é legal para você mostrar ali, você está linkando as informações e você não está deixando a frase solta. Porque se você começa lá, a filósofa Hannah Arendt questiona, parará, e coloca ali umas informações, ponto. E você vai dar sequência em uma outra argumentação dela, claro, sempre com as suas palavras, em terceira pessoa, mas se você joga a informação ali, sem que você coloque a autora questiona, a autora revela, a Arendt fala, a filósofa, parará, que mais? A escritora da condição humana, e continua. É importante você relacionar quem você está falando, porque se você não faz isso, pode parecer que aquela informação é sua. E aí está errado, porque você está fazendo um resumo, é um texto de uma outra pessoa e não um texto seu. Então vamos pensar assim, eu estava falando ali na hora que você fala, a autora questiona, Arendt revela, o autor expõe, sei lá, você está falando ali de um texto do Zygmunt Bauman, né, do sociólogo. Você colocou lá, Zygmunt Bauman revela que o comportamento da sociedade líquida, parará, tataná, ponto. Depois você coloca, o sociólogo apresenta, aborda, questiona, revela, descreve. O que são esses verbos? Esses verbos são muito importantes para um resumo, porque isso também vai ajudar você a fazer a parte da organização textual. Então tem alguns verbos que ficam interessantes que você faça no início, alguns verbos que ficam interessantes que você faça no meio do texto, e alguns verbos que são interessantes também fazer para o final. É uma ordem obrigatória? Todos eles? Não, mas alguns combinam mais. Então vamos pensar mais para o início do texto, né? Nas primeiras linhas ali, você pode usar o autor acredita, o autor aborda, o filósofo explica, relata, apresenta, distingue, diferencia, enumera, descreve, etc. Né? Tem outros verbos aí que podem ser utilizados. Mas para o meio, né? Você já deu a informação principal, você já apresentou o autor, já apresentou a fonte, já apresentou a tese do autor, que normalmente a tese, né, principal, o que o autor vai escrever está ali nas primeiras linhas do texto dele. E aí você vai seguir a ordem do texto do autor. Ali, a partir do ponto, você vai começar ali a apresentar outra informação, outra argumentação do autor. Daí você vai colocar o filósofo, o biólogo, o neurologista, o escritor, o professor, uma característica dele. Pode ser até uma característica da nacionalidade, né? O brasileiro, o alemão, caso ele seja, o autor seja. Daí você vai colocar esclarece, expõe, indica, classifica, trata de e outros verbos, né? Até alguns verbos que foram usados ali nesse exemplo que eu dei no início, pode sim, não tem problema. Mas aqui eu estou dando algumas dicas de como você pode organizar o seu texto. Beleza, se apresentou ali mais uma argumentação relevante,
uma ou duas argumentações mais importantes sobre o autor. Vamos pensar que é um texto não tão pequeno e o autor traz ali uma introdução, ele traz a tese, né, principal, ele coloca ali 3 parágrafos com desenvolvimento, com argumentação, né, com 3 argumentações diferentes, e ele conclui ou reforçando tudo que ele disse, ou conclui apresentando uma solução, trazendo um outro argumento. Mas é importante você pensar que normalmente num resumo não vai trazer, você não vai poder colocar todos os argumentos desse autor. O que você vai fazer? Você vai buscar no texto quais são os argumentos principais, quais são os argumentos secundários. Você vai priorizar no seu resumo os argumentos principais. Se tiver espaço, você pode até colocar um argumento secundário, mas lembrando que vai depender do tamanho do texto, você precisa sintetizar e o texto precisa apresentar aquilo que é o mais importante, tá? Beleza? E aí, para finalizar, você pode colocar, por fim, o autor conclui, né? Por fim, o filósofo finaliza o seu artigo, deixando claro que, sintetizando que, reforçando a ideia de que, então tem várias formas de eu fazer isso, tá? Então vamos pensar assim, ó. Você está lendo uma reportagem, né? Você viu uma reportagem lá do Romário, né? O Romário era jogador de futebol, depois entrou na política. Daí você lê um texto dele lá, uma opinião dele sobre algum assunto, aí você quer fazer um resumo de uma reportagem, né? Que ele deu ali numa revista, no jornal, na televisão, em qualquer outra forma aí. Então você fala assim: quando questionado sobre os motivos pelos quais ingressou na política, Romário relata. Ou você pode colocar, o ex-jogador de futebol Romário relata que o seu ingresso, né, ter ido para a política foi devido a... Então veja, Romário ele disse, eu fui para a política porque eu senti a necessidade devido a algumas questões e tal. Você não vai escrever o que ele disse, né? E mesmo que ele tenha uma fala informal, dependendo do questionamento, dependendo do ambiente, o seu texto você não vai escrever de maneira informal. Na oralidade você utiliza. Na sua escrita, precisa ser uma escrita dentro da norma padrão da língua portuguesa. Então você precisa utilizar um vocabulário um pouquinho mais formal, tá? Vamos pensar, como que eu posso escrever essa mesma ideia que eu dei agora? O ingresso na política por Romário se deu, afirma ele, através. Ou então, a escolha pelo PSB se deu pela simpatia deste, afirma Romário. E aí tem várias outras formas que a gente pode utilizar. A quantidade de informação que se dá para passar quando a gente fala de resumo é muita coisa, né? Daria para ficar aqui mais de 1 hora falando, fazendo vários vídeos. Mas é importante a gente pensar na questão das conjunções. Se você está trazendo ali uma ideia do autor e você quer concluir a partir de algo que ele tenha dito, você pode utilizar conjunções conclusivas, né? Portanto, o autor, então o filósofo revela, assim o autor deixa claro. Então veja, eu estou usando conjunções conclusivas. Se eu quiser apresentar a ideia do autor e algo contrário, até mesmo que ele disse, né? Quando o autor revela estar preocupado com a situação do Brasil, deixa claro que a sua postura é contrária da maior parte dos parlamentares. Ponto. Por outro lado, no entanto, não obstante, todavia, mas e porém, que são conjunções mais simples, mas o que significa isso? Isso já mostra que a partir do ponto, você coloca uma conjunção como essa, né? Você já vai iniciar uma ideia contrária. Então é importante saber as conjunções, né? Você tem as orações coordenadas, né? Que inclusive eu fiz vídeo recentemente sobre período simples, período composto. Assista aí meus vídeos anteriores que tratam desses assuntos, que é super importante, né? Tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar para vocês agora de alguns textos, né? Só para trazer como exemplo. A Federal do Paraná e outras faculdades gostam muito, outras universidades gostam muito de resumo. Por que elas gostam? Se você passou no vestibular, você entrou na faculdade, o que vai acontecer? Você vai ter muitas aulas expositivas. Você está assistindo aula, você está ali com o teu fichário, com o teu caderno, com o teu computador, fazendo as anotações, né? Sintetizando o que é mais importante naquela aula. Você está numa aula lá de sociolinguística, numa aula de filosofia, qualquer coisa que seja, principalmente na área de humanas. O professor está expondo ali algumas ideias, um debate, sei lá, pode ser várias formas de conduzir a aula, e você tem que estar sintetizando.
Então você tem que saber fazer isso, né? Por isso que muitos vestibulares gostam disso, que apresentam isso na sua proposta de redação, porque eles querem alunos que tenham essa facilidade, tá? Tanto é que a Federal do Paraná, você pega... Eu estou falando da Federal do Paraná porque eu conheço bastante, e ela traz, todos os anos, cai resumo na Federal. Vamos fazer um parênteses aqui, né? Nós estamos em 2021, teve uma redação só por causa da pandemia e foi uma dissertação argumentativa, né? Mas, tirando esse ano específico, todos os anos cai resumo. É a mais certeza de todas, tá? E aí em 2016 para 2017 a Federal trouxe um texto chamado Uma Janela para o Mundo, onde era um texto que tinha 3 parágrafos e você tinha que fazer um resumo de 10 a 15 linhas. Aí você pega no ano seguinte, tinha um outro resumo, também na Federal. Aí você pega no outro ano, também teve resumo. Então em todos os anos. E só para finalizar, quero trazer como exemplo, vocês podem buscar na internet aí, um texto que o título O Insuportável Harry Potter. Esse texto foi escrito em francês, a sua versão original, do autor Thomas Pietro Chabassier. É até meio dificinho de falar porque eu também não sei francês, né? Só que esse texto na Federal é claro que não foi trazido em francês porque não era para a prova de língua francesa, era na prova de redação para todo mundo. E aí foi uma tradução do Inácio Araújo, né? E foi publicado na revista UOL. Então veja, as informações que eu trouxe agora. Você tem um texto, o título, O Insuportável Harry Potter. O autor do texto, o texto original em francês, Thomas Pietro Chabassier. Quem traduziu? Inácio Araújo, brasileiro. Onde foi publicado? Revista UOL. Tem a data importante? Não, a data é algo menos importante, tá? Então o mais importante, o autor do texto original, o autor que fez a tradução, o local da publicação, o título é importante, mas vem depois disso. E aí, qual é o assunto? Nesse texto, o autor traz ali a questão da revista, né? Uma revista francesa, não vou falar o nome, porque eu não consigo ler aquilo ali, é um nome muito grande e estranho, mas fala sobre a ideia do Harry Potter, tá? Traz ali a tese, a informação. Aí você percebe que tem alguns parágrafos de argumentação. Esses parágrafos vem trazer a opinião do autor francês com relação à personagem Harry Potter. Então ele traz uma opinião bem negativa, né? Fala que o Harry Potter é um personagem mimado, que ele é um personagem protegido pela mamãe. E aí ele vem fazendo uma crítica, né, muito forte. Tanto é que o Harry Potter é algo que muita gente adora, né? Tanto o personagem quanto todos os livros ali da Rowling, né? que é a escritora. E aí você percebe que muita gente soube depois, né, falando com os alunos, que não gostaram muito do texto, da opinião, por gostarem muito do Harry Potter. Mas o que é importante você saber? A proposta da redação dizia o seguinte: faça um resumo desse texto de no mínimo 8, veja, uma quantidade muito pequena. Eu estou falando um texto que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos, né? Eu tenho uma introdução, 5 parágrafos de desenvolvimento, e um parágrafo de conclusão. E aí você tinha que fazer um texto de 8 a 12 linhas. É um texto muito curto, né? A gente está falando de Federal do Paraná, você ia fazer em um parágrafo só. Mas assim, vamos pensar o que eu precisava saber nesse texto, já que a gente está falando de resumo. Você tinha que, como eu estava falando, deixar claro que o texto é do Thomas Pietro Chabassier, que atribuiu a tradução a Inácio Araújo, que foi publicado na revista UOL, expor a crítica do jornalista francês com relação à personagem Harry Potter, o 4 ponto, e identificar as ideias, as argumentações principais do autor. Então é isso, são esses pontos que são os principais, tá? Desses pontos principais no texto, depois vocês podem procurar, eu posso deixar até o link aqui na descrição aqui abaixo, mas é importante a gente saber que as opiniões mais importantes do autor, do francês, era a desqualificação da personagem Harry Potter, a submissão do ponto de vista da personagem ao ponto de vista da mãe dele, e o terceiro, a comparação da composição de Harry Potter e as expectativas da criação da ficção da Rowling. Então, assim, essa crítica, essas argumentações principais, é importante que você coloque no seu resumo. Por mais que seja um resumo de 8 a 12 linhas, você tem que saber sintetizar isso em poucas palavras, né? Claro, e sempre deixando claro que a opinião não é sua e é um texto de uma outra pessoa, escrevendo isso em terceira pessoa. Quer ver um exemplo de começar isso? Poderia falar alguma coisa assim, ó. Inácio Araújo traduziu no site UOL Cinema
Ó, você pode colocar a data ou não, mas eu não colocaria, né? Se fosse colocar 22 de julho de 2011, mas eu prefiro não colocar, do meu ponto de vista. Vou começar de volta. Inácio Araújo traduziu no site UOL Cinema, ou só no site UOL, uma crítica do jornalista Thomas Pietro Chabassier a respeito de Harry Potter. Ponto. Nessa crítica, o jornalista francês expõe. Nessa crítica, o jornalista francês apresenta, argumenta, questiona, critica. Lembra dos verbos que eu falei agora há pouco. E outra coisa, além das conjunções que eu estava falando que você tem que saber utilizar quando você está dando uma relação, a informação que você apresentou, e você vai dar continuidade, concluindo, contrariando, complementando, o que você vai fazer, você tem que saber qual tipo de conjunção você vai usar. Mas também é importante saber, que daí eu teria que deixar isso para um outro momento, que é um assunto muito amplo, essa ideia de você saber utilizar os pronomes demonstrativos, as locuções prepositivas que têm uma relação de estabelecer essa comunicação. Se eu trouxe um assunto, eu vou dar continuidade a ele, eu falo nessa crítica, nesse viés, a partir dessa óptica, a partir dessa análise, a partir desse viés. Perceba que eu estou falando tudo com 2 S's. Por quê? Porque estou me referindo, eu estou dando continuidade a uma coisa que eu disse anteriormente. Beleza? Por isso que segue essa lógica. E aí, a partir desse início, dessa introdução, que eu vou trazer os pontos, as argumentações principais do autor, não vou dar minha opinião, não vou dar minha conclusão e não vou trazer ideia de nenhum outro autor. E é isso aí, galera. Então, assim, por que é importante esse assunto? Porque daria para falar muita coisa sobre isso, né? A gente está falando de resumo. Você vai assistir um filme, o professor pede e fala assim, faça um resumo do filme. Você vai ter que colocar quem é o autor, personagem principal, você vai ali apresentar a ideia principal do filme, né? Se o filme ali está falando que é inspirado em um livro, você apresenta também. Mas aí você tem que cuidar para não ir para a área da resenha, né? A resenha onde você, se for uma resenha, a resenha você vai apresentar informações a mais, né? Agora, claro, se falar faça um resumo crítico, aí é uma outra questão, você vai apresentar também uma crítica. Mas o resumo assim, como a palavra está dizendo, é uma síntese. Você não pode apresentar crítica, opinião, nem sua, nem de outra pessoa. Beleza? Vou ver se mais pra frente eu faço algum outro vídeo complementando essas ideias, porque eu sei que tem muita coisa a se falar sobre esse assunto. Se você gostou aí do vídeo, então deixa nos comentários, curta o vídeo, mande para os seus amigos, alguém que está fazendo aí, está no fundamental, no ensino médio, vai fazer uma prova aí que provavelmente vai ter um resumo, ou está na faculdade, precisa fazer muitos resumos também, né? E aí também deixa nos comentários, aí é legal que você faça comentários aí sobre o vídeo, se você tem facilidade de fazer resumo ou não, se esse vídeo te ajudou. E aí eu vou deixar também aqui na descrição para você me seguir no Instagram, no Facebook também. E aí também é importante saber que toda segunda-feira tem vídeo novo no canal. Falou, galera, abraço, até mais. Tchau, tchau.